Fala turma do curso, nesse vídeo a gente vai aprender a criar um efeito bem bacana para um banner de canal que você pode utilizar seja qual for o tema. A gente vai colocar ali um personagem principal, o nome dele ou do canal em questão, redes sociais sobre o que é o canal, uma imagem de fundo que represente e ilustre aquele tema também. E bora começar através desse layout do YouTube, que você consegue ver inclusive as dimensões para a televisão, para o desktop, que é esse centro aqui, que é o que a gente mais vai ver, né? Quando abre o computador, que está lá na parte de cima. Inclusive, deixa eu abrir aqui para mostrar como que fica. Fica assim, ó, turma, então, no desktop, né? E também tem para o mobile, que é reduzido, cortado mais ao centro, que é essa parte aqui, ó, central, apenas essa área mais clara, que fica visível no celular. Então, se você quer deixar as informações mais importantes, deixa nessa área central. Beleza? Vamos começar então criando aqui. Vou criar uma nova camada e vou pintar essa nova camada. E pode ser clicando no botão direito do mouse, lata de tinta aqui na ferramenta degradê, selecionando a segunda ferramenta da subcategoria, definir cor de plano de fundo. Aqui eu vou escolher uma cor um pouco mais escura, que eu acho que fica mais bonito nesse caso, mas você pode escolher também a cor que você quiser. Que aqui no caso, ó, eu tenho esse código hexadecimal desse azul mais escuro que fica bonitão, ó, 1D202C. Então aí você pode, apenas estou repassando o código hexadecimal caso você queira utilizar o mesmo, mas você pode escolher qualquer um outro, dando um OK, clicando, beleza, eu já tenho pintado aqui. E a gente tem essas guias para a gente lembrar como que é, mas qualquer coisa você vem, tira a visibilidade e vê ali, caso você esteja perdido da onde que é cada marcação dessas daqui. Eu aconselho você deixar as linhas de marcação para a gente se basear na hora da criação da nossa arte. Então lembrando que tudo deverá estar dentro, todas as informações deverá estar dentro desse espaço aqui. Para fora a gente não precisa fazer muita coisa não, que vai aparecer nas televisões e não é nem todos os modelos que aparecem. Tem alguns modelos que são mais compactos, não aparece o que está aqui em cima. Mas vamos colocar algum efeitozinho, por exemplo, a ferramenta retângulo, cor de preenchimento aqui, eu vou selecionar alguma outra cor. Uma outra cor que eu estava selecionando e eu achei bonita também em off, quando eu estava fazendo um exemplo aqui, é esse 35E7DD. Mas lembrando novamente, você pode utilizar a combinação de cor que você preferir para sua arte. Vou dar um OK, beleza, sem cor de traçado, e vou criar aqui um traço lá em cima. Nesse mesmo traço vou dar um Ctrl J para duplicar. Clico e arrasto para baixo pressionando Shift para manter o alinhamento. E agora selecionar as duas camadas pressionando Ctrl, Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento e vou fazer um ângulo nelas aqui, bem pequeno, de uns 3, menos 3 graus ali já fica legal. Aqui em cima, se quiser até vir digitar na barra de propriedades também é até mais fácil. E dar um Enter. Lembrando que isso daqui é só um efeitozinho que vai aparecer em algumas televisões, só para não ficar algo totalmente chapado ali, mas aqui também não é erro nenhum caso você queira deixar. Nessa camada aqui de cima, ó, vou até diminuir a opacidade, que eu acho que vai ficar mais bonito. Das duas. Uma vou deixar cerca de 50 e outra menos ainda. Selecionar as duas camadas, pressionando Ctrl, seleciona as duas, Ctrl G, jogando dentro de uma pasta. Outro efeito que fica bacana, vou colocar aqui, ó, listra de cima. É bom a gente ir renomeando para não se perder também. Listra acima, coloco uma máscara de camada. Pego, por exemplo, clico no botão direito do mouse aqui, ó, ferramenta degradê, deixo do preto para o branco, o degradê, ok. E aqui de maneira linear, como a gente já está com a máscara de camada, eu posso clicar e arrastar pressionando Shift, que ele vai apagar o canto meu direito. E eu posso utilizar essa mesma pasta, apenas duplicando e espelhando lá para baixo, para fazer o efeito de baixo. Tecla V, selecionando rapidamente a ferramenta mover, que é a listra de cima. Eu vou tirar essa seleção automática, senão eu clico e acabo selecionando automaticamente cada camada. Eu não quero, eu não gosto muito disso. Caso do seu Photoshop ter selecionado, também aconselho você tirar, que senão você perde muito. Ó, Ctrl J então para duplicar isso. Pressionando Shift eu trago para baixo. Você pode deixar dessa forma mesmo, mas eu vou espelhar, deixar para o outro canto. Então posso dar um Ctrl T na pasta como um todo para aparecer os nozinhos de redimensionamento dela. Clico com o botão direito do mouse, viro horizontalmente. E clico novamente e viro verticalmente. Então, ó, dessa forma, veja, ó, ele tem o mesmo efeito, só que espelhado para o outro lado, que era aquele efeito de
que vai apagandinho, né, de maneira suave ali com a máscara de camada que a gente tinha feito na parte de cima, beleza? Confirmando na barra de propriedades. Show! Isso daqui já é um preparo que a gente tem caso apareça algum efeito na televisão. E agora vamos nos concentrar ali na parte central. Eu vou começar colocando uma imagem ilustrativa que pode significar, pode não, deve significar o que é o tema principal aí do canal. Eu vou abrir aqui minha pasta, separei algumas fotos. Essa daqui vai ser o nosso personagem principal, que a gente vai recortar e fazer o efeito dele centralizado. E essa daqui é uma imagem que vai ilustrar sobre o que se trata o canal. Eu vou colocar ali no canto. Então, ó, clicando, arrastando para o Photoshop e soltando. Beleza, você posiciona o tamanho aí que você preferir. Isso aqui fica maneiro. E eu vou colocar o modo de mesclagem também, de luminosidade, ó, que ele vai se mesclar com o fundo, fica bonito também. Tirar a opacidade dele um tantão, para ele ficar mais suave e não interferir muito na nossa montagem. É algo a mais apenas, não é algo que tem que ter o destaque total. E aqui também eu vou renomear, claro, imagem de fundo. Colocar uma máscara de camada, né, pra gente apagar e deixar mais suave esses cantos, não tão seco aqui. Então pode pegar o pincel com a cor preta, aumenta o tamanho desse pincel com a tecla fecha colchetes. E pressionando o Shift, ó, eu vou clicar aqui no canto, pressionando o Shift para ele ficar mais suavão, ó. Dá um clique lá em cima, outro aqui embaixo. Veja que fica algo bem mais bonito. E aqui também você pode diminuir a opacidade ainda mais, se for o caso. Aí, enfim, aí você posiciona da maneira que você achar que fica melhor, julgar que fica melhor na sua arte. Não é, todos os passos que eu estou falando aqui são sugestões, você pode ir modificando como você preferir. Agora vamos já para o personagem principal que deverá ficar ao centro. Ó, lembrando, voltando aqui, vou criar uma nova camada, pegar a ferramenta mover. Essa parte aqui, ó, que vai aparecer em tudo, na televisão, no desktop e também mobile. Aqui tablet também essa parte, né? Mas essa parte central. Então é aqui que a gente vai colocar o personagem principal. Vou vir aqui na minha pasta, clicar com o botão direito do mouse e vou abrir com Adobe Photoshop para ele abrir em uma nova aba. Aqui a gente vai fazer o recorte agora desse personagem. Existem inúmeras maneiras de a gente recortar. Como aqui a imagem está numa alta resolução e tal, eu acho que dá para a gente fazer daquela maneira mais rápida, selecionando com a ferramenta de seleção rápida. Clica com o botão direito do mouse, seleciona ela aqui e vamos fazendo essa seleção. E qualquer coisa você corrige depois na máscara de camada, se for o caso. E para fazer essa seleção dessa maneira aqui, quando você tem uma imagem em boa resolução, é muito fácil. Você vai clicando e fazendo a seleção das áreas que for necessário. Caso o Photoshop vá além do que era necessário, você pode pressionar Alt, vai aparecer um sinalzinho de subtração. Deixa eu até aumentar o ponteiro do pincel para você verificar. Ó. Vai aparecer um sinalzinho de menos. Ali você vem na área que ele não deveria e pressionando Alt elimina aquela área. Então dessa forma você vai fazendo toda a seleção do personagem aí, ó. Tipo aqui, pressionei Alt e mandei aqui, ó. Aqui não, Photoshop. Vai com calma, aí ó, ele já corrigiu melhor. Beleza, fechou a seleção, dá um Ctrl C, volta no nosso layout do YouTube, Ctrl V para colar, dá um OK, fechou. Ctrl T, Alt e diminui proporcionalmente. Agora você vai achar um tamanho legal que fique dentro dessas linhas centrais aqui. Tem que pegar a câmera, né, e tal. O personagem também. Bom, centralizou, acho que aqui fica bom. Confirmar na barra de propriedades. Aqui a parte de baixo a gente também pode colocar uma máscara de camada, fazer aquele mesmo esquema de desfocar ali para ficar mais suave. Então pega o pincel na cor preta, clica e Shift para manter as proporções ali, ó. Não desalinhar, né? Aí, ó, ficou bacana. Agora um efeito bacana para você colocar o texto, seja o nome do seu canal ou o nome da pessoa em questão, que às vezes o nome do canal é o nome da pessoa, né? Até renomear aqui para personagem, só para a gente ir se baseando.
Criando uma nova camada, pegando a ferramenta texto, clico e digito. Vou colocar aqui seu nome, vou colocar, mas no caso é o seu nome do personagem e o seu nome do canal. Estou utilizando aqui a fonte Museu, que vai ser legal para o nosso exemplo, mas você pode também utilizar qual você quiser. Confirma na barra de propriedades. Vou pegar aqui uma cor, pode ser aquela cor que a gente está utilizando naquele verdinho mais claro. Não sei se é um verde piscina, azul piscina, aí fica contigo. Clicar aqui, ó, Ctrl V, é esse que eu estava utilizando. Que é o 35E7DD, ok. Ctrl T no texto e diminuo o proporcionamento. Eu não quero ele tão grande, né? E eu vou colocar aqui por trás, ó, tipo o primeiro texto por trás e o segundo pela frente dele. Posso até utilizar essa barra central aqui como guia, clicar e arrastar para debaixo da camada do personagem. Ó. Aqui também coloque numa maneira que tipo dê para entender o que é o texto também. Que ele obstrua, claro, vai obstruir, normal, mas que dê para entender. Aqui dá para entender que é seu, tranquilamente. Só não vou deixar aqui menos 40, que estava muito próximo o espaçamento entre letras, então estava muito junto as letras. Quiser até deixar um pouquinho mais espaçado para ficar mais legível ainda, manda ver. Que eu vou deixar até com espaçamento de 20, ó, então ele fica um intervalinho um pouco maior entre uma letra e outra. Aqui dá para entender tranquilamente, né, que é a palavra seu. No caso, vou dar um Ctrl J até para pegar a mesma formatação e colocar aqui embaixo. Nome, disso pode deixar por detrás do personagem, vou até pela frente, ó, dessa forma aqui, ó, fica bem interessante. E daqui eu vou digitar nome. Aqui já até, se for ver, muda até um pouco da centralização, né? Porque o personagem estava centralizado, mas agora com esses textos acabou dando uma desequilibrada. A gente pode selecionar todas as camadas aqui, ó. O nome, o personagem, pressionando o Ctrl. E o seu, e daí agora sim centralizar, ó. Agora sim está centralizado, fica mais equilibrado. E esse nome você pode até fazer um efeito diferente. Se você quiser do seu ali, da palavra seu, vamos fazer 2 cliques então ao lado da camada nome para abrir a janela de estilos de camada. E aqui em traçado, você pode colocar uma cor de traçado. De maneira interna, acho que não é bonito. E cor, aqui eu vou selecionar alguma outra cor agora. Ó, uma outra cor que eu estava utilizando no exemplo em off era essa daqui também. É tipo um azulzinho. 51A4 F9 fica bonito. Se encontra aí no seu seletor de cores, dá um OK. Aumenta um pouquinho aqui também do traçado. Porque eu não vou ter o preenchimento interno. Vou dar um OK e eu vou remover esse preenchimento interno desse nome. Agora aqui, ó, embaixo da porcentagem da opacidade. Aqui em preenchimento você vem e zera. Ó, ou seja, você manteve o efeito de traçado que se tinha ali acabado de colocar e removeu o preenchimento da forma, do texto no caso. Ficou bem interessante, né? Mas agora aqui no personagem você pode colocar um efeito de iluminação muito, mas muito utilizado no YouTube. Tanto em banners de canais quanto em capas de vídeo, em thumbnails, né? Muito utilizado, dá um efeito bem premium aí para sua capa. Quer ver como a gente pode fazer isso? Vamos separar em algumas etapas. Primeiro, criando uma nova camada embaixo do seu personagem. Aqui você vai colocar uma luz qualquer de fundo. No caso, é como se estivesse vindo da palavra seu ali. Então pode pegar o pincel, vou até pressionar Alt para capturar uma amostra de cores exatamente daquela cor de baixo. E vou dar um clique aqui, ó. Simplesmente um clique para criar um efeito de luz. E vou diminuir a opacidade para não ficar tão forte. Então, como está vindo mais ou menos dessa região, a gente vai deixar os efeitos dentro de uma máscara de corte, afetando nessa parte aqui do personagem, com o efeito de máscara de corte. Deixa eu renomear aqui, ó, então, para luz de fundo. E eu vou criar uma nova camada aqui em cima. Luz de frente, aqui, ó. Que essa mesma luz a gente vai fazer afetando no personagem aqui, mais ou menos nessa área aqui, ó, a gente pode dar um clique, legal, e criar uma máscara de corte para afetar apenas no personagem. Então você pode criar essa máscara de corte pressionando Alt, vem entre a ligação das duas camadas, vai aparecer esse ícone, ó, você pode clicar que ele vai ser afetado apenas no personagem. E agora colocar um modo de mesclagem que se ajuste melhor a esse efeito de brilho. Eu acho que o luz brilhante fica bacana também, só que diminuindo bem a opacidade dele. Ó, só com esse efeito já fica bacana. Mas você pode ainda, claro, otimizar ainda mais todo ele.
Ou subexposição linear também ficou bacana. Ó, eu tô fazendo alguns testes aqui. Acho que a subexposição linear ficou melhor nesse exemplo. Show! E agora a gente vai criar mais uma camada. Novamente, Alt, coloca dentro da máscara de corte para afetar apenas aqui no personagem, e pegar o contorno exatamente dele. E vamos fazer aqui, ó, vou até renomear para brilho de contorno. E aqui, turma, ó, no contorno a gente vai fazer o seguinte, o brilho de contorno. Como esse brilho está afetando mais essa parte do personagem, aqui a gente vai deixar um pouquinho mais escura com o efeito de curvas em breve. Mas aqui ó, você pode diminuir o tamanho do ponteiro, do seu pincel, e começar a pintar nessa área aqui. Ó. Vou até mudar o ponteiro do pincel, que esse daqui é pincel geral. Vou pegar esse aqui, ó, redondo macio, que é o primeiro mesmo, o mais básico. E começar a fazer aqui o contorninho dele. Ó. Toda a parte do boné. Aqui na orelha também. Opa, só deixa eu dar um zoom para ficar mais bonito, né? O efeito, senão a gente acaba fazendo chachicho aqui. Então aqui, basicamente, o brilho de contorno que a gente vai fazendo é contornando todo o personagem na área que deveria receber brilho por causa da luz que a gente colocou lá atrás. Putz, deu alguma exagerada. O que eu faço? Pega a ferramenta borracha pressionando a tecla E, que a tecla atalho rapidinha, e vem aqui dar uma apagada, caso for necessário. Também vou pegar aqui redondo macio da borracha. Vai dar uma corrigida. Porque agora as partes mais internas, que vai dar para ver o brilho mesmo que a gente vai criar, é criando uma nova camada. Também coloca, pressiona Alt, coloca dentro de uma máscara de corte, coloca aqui como brilho interno, para você assim, entender melhor. E daí aqui nesses contornos ó, do personagem que fica bonito e dá um efeito bem maneiro. Se a gente colocar, por exemplo, aqui, onde dá para fazer um pouquinho no boné dele. Ó, eu não gosto muito de deixar também essas guias de pixels aqui que do Photoshop tem quando a gente amplia muito o zoom, ó, dá para ver nessa parte aqui. Então se você tiver ativado no seu, vem aqui e desativa no visualizar, mostrar grade de pixel, ó, que daí você vai eliminar aquela paradinha ali que não fica legal. Então aumentando aqui, por exemplo, no boné, aqui na parte interna é mais difícil. Você vem e faz assim e tal, só que daí você corrige agora com a borracha. Tecla E para selecionar rapidamente a borracha e vem e corrige aqui onde é para ser exatamente a aplicação. Ó. No caso eu vou controlar exatamente aqui no contorno do boné. E aonde será afetada a luz e tal no seu personagem, tudo é uma questão de perspectiva, para ver da onde que está vindo, para onde está afetando. Ó. Maneiro? Dá para colocar também um pouquinho no óculos, que é algo que estaria mais à frente do rosto dele, né? Até um pouco aqui no queixo também. Então vamos pegar e colocar no óculos por primeiro. Então tecla B para selecionar rapidamente o brush. Ali o pincel, né? E vamos fazer aqui também, ó. Como eu falei, não tem como você fugir muito. Até se quiser diminuir um pouco o fluxo, ele fica mais suave. Deixa eu dar um Ctrl Z para voltar aqui, ó. Vai ficar mais suave a sua aplicação. Beleza, estranho pra caramba, né? Mas agora você pode corrigir com a ferramenta borracha. Você vem aqui e vai limitando. Ó, deixar maiorzão assim o ponteiro para dar aquela apagada mais suave. E diminui ele para fazer aquele apagar ele bem certinho, bem no lugar onde é para ser. E se você não está visualizando a parte lá de baixo para saber exatamente como que você deve apagar, vem aqui na opacidade e diminui, né? Ó, que você vai ter uma percepção melhor. Isso daqui só momentâneo, só para você saber aonde se apaga, onde você deixa o efeito de brilho. Agora pode vir na opacidade novamente, aumentar. Aí, ó, maneirão. Mais uma parte que ficou legal com um brilho extra. Vou fazer aqui um pouco também na parte do queixo dele. Então, B, seleciona o pincel rapidão. Tecla E, borracha.
O mesmo macetezinho lá de diminuir a opacidade para ver aonde que você pode ou não pode apagar, né? E aqui, tipo, por exemplo, na parte do vestuário dele também dá pra fazer esse mesmo efeito. Por exemplo, aqui, ó, que a gola é um pouco mais saltada, você pode fazer como se estivesse entrando um pouquinho da luz aqui. E borracha para apagar e refinar o efeito. Na alça da mochila. E nos outros detalhes aqui da blusa também. Até da câmera aqui, ó, as áreas que são mais elevadas. Aqui, ó, acabei apagando um pouco da outra parte também, tomar cuidado com isso. Quando estiver apagando e corrigindo um, que às vezes pode estar afetando o outro, né? Esse brilho interno que a gente tá fazendo aqui por depois, ele é dado um efeito totalmente diferente, porque ele dá uma profundidade, ele dá vazão assim para a entrada do efeito de brilho, ó, que a gente tá colocando. Fica muito mais bonito. Aqui na câmera, como eu falei, ó, nas partes que são mais elevadas, que dá pra fazer esse efeitozinho também. Claro, né, caso você queira também mudar a cor dele, pode dar 2 cliques aqui ao lado, deixar mais clarinho, por exemplo, sobreposição de cor. Vem aqui de normal, você pega aquela cor que você está utilizando normal ali, você vem e dá uma clareada, ó, ele fica ainda com mais cara de luz, né? Dá pra gente fazer isso. Copia aqui o código hexadecimal, ok. Ou vem aqui no FX, pressiona Alt, ó, e arrasta para o brilho de contorno também ficar com a mesma cor. Enfim, efeito de brilho muito utilizado em thumbnails, em banners no YouTube, que você pode aplicar aí na sua capa também. E outra coisa que a gente pode colocar, na verdade deve, né, é o tema do que se refere ao canal e também algumas redes sociais ou meios de contato que as pessoas podem ter com esse criador de conteúdo. Vamos colocar tudo isso daqui que a gente fez, ó, dentro de uma pasta para ficar mais organizado. Então aqui é o seu, que era também parte dessa parte, fazia parte dessa região ali no centro de onde é a nossa informação principal. Então ao seu, até o nome, pressionar Shift e Ctrl G. Vou aqui a principal. E aqui em cima eu vou começar colocando redes sociais e sobre o que é esse canal, né? Posso pegar aqui a ferramenta retângulo e vou criar meio que um limite aqui, algo mais destacado para colocar essa informação, baseado até no que a gente estava fazendo aqui na parte de cima. Então vou criar um retângulo normal. Vou dar um Ctrl T nele e vou dar uma perspectiva. Vou pressionar Ctrl e Shift. Vou dar aqui um 30 de inclinação. Vou fazer a mesma coisa com o outro, ó, chegar no 30 aqui. Aí, confirmando a barra de propriedades, sim, quero modificar essa forma. Para ficar parecido aqui com esse efeito de suavização, podemos dar tipo 2 Ctrl J para duplicar 2 vezes. Nessas camadas aqui que estão debaixo, então é a segunda que está aqui embaixo, tecla V para selecionar rapidamente a ferramenta mover, clicar, arrastar um pouquinho só, e essa outra eu clico, arrasto um pouquinho e mais um pouquinho. E nas duas de baixo eu posso deixar com a opacidade um pouquinho menor, para ficar com o efeito semelhante ao que a gente fez lá em cima, ó. Tipo essa de baixo, bem de baixo, uns 20%, essa outra aqui uns 50%, 40%. Só posicionar agora como você desejar. Acho que assim já fica legal, já dá um efeito maneiro, né? Do que deixar apenas um quadradinho, um retângulo ali sólido. O que também não é um erro, você pode deixar que fica bonito. E aqui, esse efeito aqui você pode colocar tanto aqui no canto quanto aqui no centro. Se você quiser deixar visível, né, para que apareça em tudo quanto é dispositivo, inclusive mobile, você pode deixar aqui no centro.
E daí as redes sociais, essas coisas, você deixa aqui no canto. Vamos fazer algum teste então, né? Vamos deixar aqui no centro para ver como é que fica. Pega a ferramenta texto, cria uma nova camada, clica e digita. Por exemplo, aqui eu vou digitar a fotografia de natureza, que é como se, digamos, fosse a palavra-chave, do que se refere esse canal. Se é sobre games, você coloca lá sobre games. Se é sobre tutoriais do Photoshop, coloca lá. Então, quando a pessoa entrar e der de cara com a foto capa ali, o banner, vai saber de cara do que se trata aquele canal. Isso é importante colocar. Você pode colocar até aqui e embaixo algum textinho complementar, caso você deseja. Enfim, a cor, vou selecionar essa cor aqui de fundo mesmo. O texto aqui você pode colocar outro também se quiser. Vou colocar aqui um Monte Serrate talvez, vamos ver. Mais fino e itálico. Ó, esse aqui é legal. Monte Serrate Alternates regular. Ou itálico. Vamos tentar. Fica bonito. Diminuindo, deixando aqui. Perfeito. Selecionar todas as camadas pressionando Shift. E vou diminuir aqui também. Ah, só não pegou o texto, né? Ou pegou. Pegou e não estava baixando, ó. Bugou o Photoshop, porque a gente selecionou o texto junto aqui e ele não estava reduzindo junto. Ó, só o texto sozinho está reduzindo. Mas enfim, para deixar menor, não tão grande, não precisa ser tão grande, eu vou diminuir aqui. Deixar batendo com o texto do nome aqui. Fotografia da natureza, vamos diminuir também. Ou você pode colocar até um degradê, né? Nessa parada aqui de fundo, nesse daqui. 2 cliques aqui ao lado, vamos pegar um degradê dessa cor para essa cor que você está fazendo. Fazer as duas cores conversarem aqui, ó. Então, sob posição de degradê, beleza? Degradê, vamos criar um. Clica na primeira caixinha lá embaixo. Clica na cor, vem e seleciona. Ok, eu vou selecionar esse outro azul aqui para a segunda cor. Então, clica na segunda caixinha, cor. E vamos selecionar ele lá. Aí. Aqui novamente, aqui novamente. O ângulo de 0 graus para começar num e terminar no outro. Pode ser que fique bacana. Até aumentar um pouco a escala para ficar mais suave ainda. E vou deixar apenas com uma pontinha de azul. Ou ao contrário aqui, ó, vamos ver. Acho que assim vai ficar mais legal. E ok. Com um efeitozinho a mais. E aqui no canto agora, nessa outra área, você pode colocar as informações de redes sociais. Eu já deixei separado alguns ícones que eu encontrei lá no site flaticon.com. Ó, My Icons Collection, aqui entrando PNG, esses daqui. Selecionar todos eles e soltar. Vou confirmar Facebook, WhatsApp e Instagram, que eu selecionei esses 3. Selecionar aqui e arrastar para cima. Ctrl T, diminuir o tamanho deles, deixar bem pequenininho, que são ícones apenas, né? Precisam ter tanto destaque. Clicar e arrastar por canto aqui, ó. Aí você escolhe a ordem e também quais redes sociais você quer colocar. Se não são essas aqui que eu vou disponibilizar para download, todos esses materiais para você baixar e acompanhar comigo, você pode querer outra rede social, por exemplo, acessa lá flaticon.com que você vai encontrar muito ícone bacana. Na qual ordem que eu vou colocar aqui? Eu vou deixar primeiro o Facebook, depois o Instagram e o WhatsApp por baixo. Então, o Facebook é o ícone que eu vou deixar mais aqui em cima. O Instagram, clico e arrasto, vou deixar mais centralizado aqui. E o WhatsApp mais para baixo, com o mesmo intervalo do outro ali de cima. E essas cores a gente pode colocar também mais ou menos como um degradê. Por exemplo, Facebook, 2 cliques ao lado para abrir a janela de estilos de camada. Sobreposição de cor. Vou colocar essa cor aqui, ó. E dar um OK. Aqui no Instagram eu posso colocar meio que um meio termo entre as duas cores. Eu posso vir até nesse degradê, ó, e pegar. Então coloco aqui sobreposição de cor, vem aqui nesse meio termo, aqui assim mais ou menos, ó. Dou um OK, beleza. E agora no WhatsApp, 2 cliques aqui. Sobreposição de cor e vou pegar essa outra cor que eu coloquei no nome. Que você pode, lembrando novamente, você pode utilizar elas, mas pode utilizar também quais cores você achar melhor. E agora vamos colocar os textos, né? Referentes à sua página do Facebook, o arroba no Instagram e também o número do WhatsApp, caso você deseje colocar. É bem arriscado, né? Colocar o número do WhatsApp no YouTube, que é o acesso de muita gente. Mas enfim, às vezes é interessante, né? Dependendo do ramo, do nicho, do canal.
Então criar uma nova camada, texto, ou às vezes se perguntar se cria uma nova camada para colocar o texto, sendo que você clica o texto aqui, ele já cria uma nova camada automaticamente. Mas é mais questão de costume mesmo, e para que não tenha não aconteça de unir, às vezes que a gente tem uma camada de forma, a gente cria uma outra camada de forma e o texto são formas, às vezes acaba criando dentro de uma mesma camada, por isso acaba ficando estranho. Enfim, apenas uma explicação do porquê que eu faço isso, né? Colocar aqui, por exemplo, o barra, Facebook é barra alguma coisa, né? Você pode colocar ali, ó, seu nome, aqui confirmando na barra de propriedades, cores. Você pode utilizar as mesmas cores que você colocou nos ícones aqui, né, correspondentes. Colocar esse daqui, então. E a fonte, eu vou utilizar a mesma fonte que eu utilizei aqui, ó, na fotografia de natureza. Então, Ctrl T. Diminui bastante aqui o tamanho dele. Ficar apenas como um detalhe aqui no canto. Vou deixar centralizado com o ícone. Beleza. Para utilizar a mesma formatação, Ctrl J para duplicar, clica e arrasta aqui, ó. Der aqui o arroba, né? Vou vir aqui pegar a cor do ícone que eu estava utilizando. Legal. Ctrl J, clico, arrasto aqui para baixo. Número do WhatsApp aí, claro, vou colocar um número que não existe aqui. Pelo amor de Deus, acho que não existe esse DDD, né, 00 no Brasil. Você pode deixar mais espaçado ou mais junto, mas eu acho que mais junto fica mais bonito. Então, ó, pegar o Facebook aqui e esse daqui, pressionando o Ctrl, deixa mais juntinho assim, acho que vai ficar mais bonito. Do WhatsApp e o número, pressionando o Ctrl, as duas camadas correspondentes e também com o mesmo espaçamento. Acho que vai ficar mais bonito. E basicamente dessa forma, ó, turma, você já tem algo bem estilizado que você pode fazer para qualquer nicho. O que você pode atualizar isso for fazer para outras áreas? A imagem de fundo lá, colocando uma imagem que represente o que é o canal. Pode modificar as cores também, o personagem principal, fontes, né, também, por que não? E claro, os dados de contato. Quando a pessoa entra no seu canal, basicamente ela quer ter de imediato, saber do que se trata. E com essas informações aqui são o suficientes para demonstrar de maneira profissional. Muito vale a pena frisar, né? Porque ficou muito bonito os efeitinhos da capa. E esse efeito de neon aqui de luz entrando no personagem é muito utilizado no YouTube. Passa as informações de uma maneira muito rápida. Só deixa eu organizar aqui essas informações de contato. Ó, pegar aqui, pressionar Shift, Ctrl G, que são contato. Contato, e essas daqui são da tema principal, né? Ctrl G, texto, tema principal. Aí, ó, tudo organizado também para você, lembrando, ó, o tamanho que era, novamente, essa parte aqui, desktop, tablet, né, mobile, parte do centro, tablet, desktop, que é o completo, e tudo que é a televisão. Para você salvar, né, lembra de dar um Ctrl Shift S, salvar aqui no meu computador. Escolhe o tipo PNG, renomeia. Vamos até fazer o upload lá em tempo real aqui no YouTube para ver como é que vai ficar no desktop, no caso aqui que a gente está utilizando, né? Vamos deixar aqui o layout YouTube mesmo. Salvar. Tamanho menor. Ele dê uma comprimida de leve, que não perca a resolução no Photoshop. E vou abrir aqui para atualizar a nossa capa com o nome layout YouTube, né? Eu já tinha feito algo em off, ó, mas a gente fez algo semelhante agora na nossa aula. Ó, a gente já fez um tamanho correto, então vai ficar como vai aparecer no desktop, na televisão e no celular. Então dando um OK. Atualizando a página aqui para atualizar também a qualidade da sua imagem, porque o YouTube normalmente ele comprime um pouco a qualidade. E olha que bacana, que bonito que fica de utilizar. E agora, se você utilizar apenas no celular, vai mostrar apenas essa parte aqui, os nomes do usuário aqui e tal, e essa parte aqui vai esconder e não vai ficar feio não, vai ser útil para todos os tipos de dispositivos.